No panteão moderno das mentes extraordinárias, onde nomes como Einstein, Hawking e von Neumann ressoam com a força de feitos que remodelaram nossa compreensão da realidade, surge ocasionalmente uma figura envolta em uma aura quase mítica. Uma figura cuja inteligência alegada transcende não apenas a média, mas até mesmo os limites do que consideramos genialidade humana. Falamos de Young Hoon Kim, um nome frequentemente sussurrado em fóruns online e citado em artigos de curiosidades como o detentor do QI mais alto do mundo, um número estratosférico que desafia a própria escala de medição, 276. É um número que o colocaria não apenas no topo da pirâmide intelectual, mas em uma categoria própria, um Homo sapiens 2.0. Mas a história de Young Hoon Kim carrega um fascínio adicional, uma reviravolta que a torna particularmente interessante para certos grupos. Ele é, segundo relatos, um cristão devoto, especificamente católico, e aqui a narrativa transcende a mera curiosidade sobre a inteligência extrema e entra no campo minado da apologética religiosa. Em um mundo onde décadas de pesquisa sociológica e psicológica têm consistentemente apontado para uma correlação negativa entre níveis mais altos de inteligência e intensidade da crença religiosa, a figura de Kim surge como um farol, uma aparente refutação viva dessa tendência desconfortável. Ele se torna o unicórnio estatístico, o gênio que acredita, a prova ambulante de que a fé e a razão suprema não apenas podem coexistir, mas podem florescer na mesma mente extraordinária. Esta narrativa é imensamente atraente. Para o fiel que se sente pressionado pela crescente maré de secularismo e pela aparente aliança entre a ciência e o ceticismo, a história de Kim oferece validação. Vejam, parece dizer a história, a pessoa mais inteligente do planeta compartilha da nossa fé. Portanto, nossa fé não pode ser irracional. É um argumento por autoridade levado ao extremo, onde a autoridade não é apenas um especialista, mas o suposto ápice da capacidade cognitiva humana. Mas, como acontece com qualquer narrativa que parece boa demais para ser verdade, a honestidade intelectual exige que façamos as perguntas difíceis. Quem é Young Hoon Kim? De onde vem esse número mágico de 276 e, crucialmente, o que essa inteligência estratosférica produziu no mundo real? Antes de mergulharmos no caso específico de Kim, estabeleçamos o pano de fundo. A relação entre inteligência e religiosidade tem sido objeto de estudo por mais de um século, e os resultados são notavelmente consistentes. Uma meta-análise de 2013, liderada por Miron Zuckerman, na Universidade de Rochester, revisou 63 estudos realizados entre 1928 e 2012. A conclusão foi esmagadora. 53 desses estudos encontraram uma correlação negativa significativa entre inteligência, medida por várias métricas incluindo QI, e religiosidade. Apenas 10 não encontraram correlação, e apenas 2 encontraram uma correlação positiva. Em outras palavras, a tendência estatística global é clara. Quanto mais alta a inteligência, menor a probabilidade de adesão religiosa intensa. As razões propostas para essa correlação são múltiplas. Indivíduos com maior inteligência analítica podem ser mais propensos a questionar dogmas, a identificar inconsistências lógicas em textos sagrados e a exigir evidências empíricas para alegações extraordinárias. Podem ter uma maior necessidade de autonomia cognitiva e resistir à submissão a autoridades não questionadas. Podem encontrar explicações naturalistas, científicas, para fenômenos que outros atribuem ao sobrenatural, e podem ter menos necessidade de recorrer à religião como um mecanismo para lidar com a ansiedade existencial, possuindo outras ferramentas cognitivas para gerenciar a incerteza e encontrar sentido na vida.
Esta correlação não significa, obviamente, que todas as pessoas religiosas são menos inteligentes ou que todos os ateus são gênios. Estamos falando de tendências estatísticas em grandes populações, não de regras individuais. Existem, sem dúvida, pessoas brilhantes em todas as fés e pessoas de inteligência modesta entre os descrentes. No entanto, a tendência é inegável e robusta. E é essa tendência que torna a alegação sobre Young-Hoon Kim tão estatisticamente surpreendente e, portanto, tão interessante para a apologética. Ele é apresentado como a exceção que não apenas desafia a regra, mas que potencialmente a invalida. Se o homem com o QI mais alto do mundo é um crente fervoroso, talvez a correlação negativa observada seja apenas um artefato, uma ilusão, ou talvez a inteligência extrema transcenda a dicotomia fé versus razão. Mas antes de aceitar Kim como o cisne negro que derruba a estatística, precisamos examinar a própria alegação central, o QI de 276. O que esse número realmente significa? E mais importante, ele é válido? Aqui, entramos em um terreno pantanoso, o mundo obscuro e muitas vezes não regulamentado dos testes de QI de altíssimo alcance e das sociedades de alto QI. Primeiro, é essencial entender como o QI é medido e o que a escala representa. O QI, quociente de inteligência, é uma pontuação derivada de testes padronizados projetados para avaliar certas habilidades cognitivas. Raciocínio lógico, memória de trabalho, processamento espacial, etc. A pontuação é calibrada de modo que a média da população seja 100, com um desvio padrão de 15 pontos, na escala Wechsler, a mais comum. Isso significa que cerca de 68% da população tem um QI entre 85 e 115. Cerca de 95% está entre 70 e 130. Um QI acima de 130, 2 desvios padrão acima da média, coloca você nos 2% superiores, geralmente considerado o limiar para superdotação. Um QI acima de 145, 3 desvios padrão, coloca você em uma elite ainda mais rarefeita, menos de 0,1% da população. Gênios históricos como Albert Einstein são frequentemente estimados, pois nunca fizeram um teste moderno, em torno de 160, 4 desvios padrão. Agora considere o número 276. Isso representa impressionantes 11,7 desvios padrão acima da média. A probabilidade estatística de encontrar alguém com tal pontuação, assumindo uma distribuição normal perfeita, o que já é uma simplificação, é tão astronomicamente baixa que desafia a compreensão. Estamos falando de uma raridade de uma em muitos trilhões, talvez mais rara do que encontrar um átomo específico em todo o universo observável por acaso. A própria magnitude do número deveria acender um alarme cético imediato. De onde, então, vêm esses números estratosféricos? Eles não vêm dos testes de QI padrão, clinicamente validados e amplamente utilizados por psicólogos e educadores, como a escala Wechsler de inteligência para adultos, WISE, ou a escala Stanford-Binet. Esses testes, embora rigorosos, têm um teto. Eles são projetados para diferenciar habilidades dentro da faixa normal e moderadamente alta da população, mas perdem a capacidade de discriminar de forma confiável em níveis extremamente elevados. Seus scores máximos raramente ultrapassam 160 ou 180, dependendo da versão e da escala. Os QIs altíssimos, como o atribuído a Kim, quase invariavelmente vêm de uma fonte diferente. Os chamados testes de QI de alto alcance, High Range IQ Tests. Estes são testes frequentemente criados por indivíduos ou pequenas organizações, muitas vezes distribuídos online ou através de publicações especializadas, projetados especificamente para tentar medir diferenças cognitivas na extremidade superior da curva de inteligência, muito além do teto dos testes padrão.
Eles costumam se concentrar em tipos muito específicos de problemas, lógica, matemática, padrões visuais complexos, e usam métodos estatísticos de extrapolação para estimar QIs em níveis onde a normatização direta, testar uma amostra grande e representativa da população, é impossível devido à raridade de tais indivíduos. E aqui reside o problema fundamental. A validade e a confiabilidade desses testes de alto alcance são, na melhor das hipóteses, questionáveis e, na pior, completamente duvidosas. Eles não passam pelo mesmo processo rigoroso de desenvolvimento, validação e normatização que os testes clínicos padrão. As amostras de normatização, quando existem, são minúsculas e autosselecionadas. Apenas pessoas que já se consideram muito inteligentes se dão ao trabalho de fazê-los. Eles são altamente suscetíveis a efeitos de prática. Fazer vários testes semelhantes melhora o desempenho. E o mais importante, não há consenso científico sobre se eles realmente medem uma inteligência geral significativa nesses níveis extremos, ou apenas uma habilidade muito específica para resolver os tipos particulares de quebra-cabeças que eles contêm. Muitos desses testes e os scores estratosféricos que eles geram são frequentemente associados a sociedades de alto QI. Organizações como a Mensa, que exige um QI nos 2% superiores, geralmente 130+, são relativamente conhecidas. A questão crítica é: a validação dos scores neste universo é muitas vezes circular. Um indivíduo cria um teste de alto alcance. Outros indivíduos fazem o teste. Aqueles que pontuam alto formam uma sociedade baseada nesse teste. A sociedade, então, certifica a validade do teste e dos scores. A validação raramente vem de instituições psicométricas independentes e respeitadas. É um sistema que corre o risco de se autorreferenciar e de inflar scores para fins de prestígio mútuo. A própria raridade dos indivíduos que supostamente se qualificam torna a verificação externa quase impossível. Portanto, a primeira camada de nossa análise cética sobre Young-Hoon Kim deve focar na própria natureza do número 276. Ele não é um score derivado de um teste padrão e universalmente aceito. É quase certamente um número extrapolado de um teste de alto alcance de validade questionável, provavelmente associado a uma das sociedades de QI ultra-exclusivas. Antes mesmo de considerarmos as realizações de Kim ou sua fé, a própria fundação numérica de sua fama já repousa sobre um terreno psicometricamente instável. O número pode ser impressionante, mas sua conexão com uma medida real e significativa de inteligência é, na melhor das hipóteses, tênue. Tendo estabelecido a natureza duvidosa da própria métrica usada para coroar Young-Hoon Kim como o homem mais inteligente do mundo, podemos agora aprofundar nossa investigação sobre as fontes específicas de suas alegações e a validade das organizações que as endossam. A jornada nos leva para longe dos laboratórios de psicologia respeitados e para dentro de um nicho subcultural fascinante e, por vezes, bizarro: o mundo das sociedades de QI ultra-alto. Young-Hoon Kim é frequentemente listado como membro ou associado a organizações como a Giga Society e o World Genius Directory, WGD, entre outras redes com nomes igualmente grandiosos, como KGS ou Mega Foundation. É crucial entender o que são essas entidades. Elas não são instituições acadêmicas, nem órgãos de certificação reconhecidos pela comunidade científica de psicometria. São em grande parte clubes privados fundados por indivíduos fascinados pela medição da inteligência extrema, que estabelecem seus próprios critérios de admissão, geralmente baseados em pontuações em testes de alto alcance específicos, muitos dos quais foram criados pelos próprios fundadores ou membros dessas sociedades.
A Giga Society, por exemplo, é famosa por seu critério de admissão de 1 em 1 bilhão, equivalente a um QI de cerca de 196 na escala Wechsler. Seus membros são listados com base em pontuações em um punhado de testes de alto alcance, alguns dos quais são notoriamente controversos ou de autoria dos próprios proponentes da sociedade. O World Genius Directory, por sua vez, funciona mais como uma rede social ou um diretório online que lista indivíduos que afirmam ter QIs altíssimos, muitas vezes com base em uma variedade ainda maior de testes não padronizados. A verificação dos scores pode ser opaca, e a própria listagem funciona como uma forma de validação mútua dentro dessa comunidade. A presença de Young-Hoon Kim nessas listas e sua associação com essas organizações não é, portanto, uma validação externa de sua inteligência por uma autoridade científica neutra. É, em grande parte, uma validação interna, dentro de um ecossistema que tem um interesse inerente em promover a ideia de inteligência mensurável em níveis estratosféricos. Existe uma circularidade preocupante. Kim é considerado um gênio porque pontuou alto em testes validados por sociedades das quais ele faz parte ou com as quais está associado. Adiciona-se a isso a própria natureza dos testes de alto alcance. Como mencionado, eles tendem a focar em habilidades muito específicas, como resolução de quebra-cabeças lógicos abstratos ou reconhecimento de padrões complexos. Embora essas habilidades certamente se correlacionem com a inteligência geral, não está claro se elas são a inteligência geral, especialmente nesses níveis extremos. É possível que esses testes meçam, principalmente, uma habilidade muito específica e treinável para resolver aquele tipo de problema, em vez de uma capacidade cognitiva ampla e aplicável ao mundo real. Alguém pode ser excepcionalmente bom em testes de QI de alto alcance e ainda assim não demonstrar genialidade comparável em campos como a ciência, a matemática, a arte ou a filosofia. O score se torna um fim em si mesmo, desconectado de qualquer manifestação externa de capacidade extraordinária. E aqui reside o segundo grande pilar do nosso ceticismo em relação à narrativa de Young-Hoon Kim, a gritante lacuna entre a magnitude de seu suposto QI e a ausência de realizações concretas e universalmente reconhecidas que esperaríamos de tal intelecto. O que exatamente Young-Hoon Kim fez com essa inteligência de 1 em trilhões? Se olharmos para os gênios historicamente reconhecidos, mesmo aqueles com QIs estimados muito abaixo de 276, vemos um padrão de contribuições monumentais. Isaac Newton revolucionou a física e a matemática. Albert Einstein remodelou nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade. Marie Curie foi pioneira na pesquisa sobre radioatividade e ganhou 2 prêmios Nobel. John von Neumann fez contribuições fundamentais para a matemática, a computação, a física quântica e a teoria dos jogos. Mesmo prodígios contemporâneos como Terence Tao, frequentemente citado com um QI na faixa de 230, embora também baseado em estimativas e testes não padronizados, são matemáticos de renome mundial, ganhadores da medalha Fields, o Nobel da Matemática, com um corpo de trabalho publicado e reconhecido que atesta suas habilidades excepcionais. Quando procuramos por realizações comparáveis de Young-Hoon Kim, o que encontramos é surpreendentemente escasso e vago. Suas biografias online frequentemente o listam como consultor, conselheiro ou pesquisador, muitas vezes afiliado às próprias organizações de alto QI. Ele é mencionado como tendo trabalhado em áreas como inteligência artificial ou consultoria de gestão, mas faltam publicações científicas de alto impacto, patentes revolucionárias, obras de arte aclamadas, teoremas matemáticos que levam seu nome ou qualquer outra forma de
fruto tangível que esperaríamos de uma mente que opera em um nível tão transcendente. Sua principal realização parece ser a própria reivindicação de ter o QI mais alto. Esta lacuna não é trivial. Embora o QI não seja uma medida perfeita de todas as formas de inteligência ou criatividade, e certamente não garante o sucesso, seria razoável esperar que uma diferença tão colossal na capacidade cognitiva fundamental se manifestasse de alguma forma extraordinária no mundo real. Um QI de 276 não é apenas muito inteligente. É uma diferença qualitativa, quase uma nova espécie de cognição. A ausência de uma produção correspondente levanta sérias questões. Ou a medida de QI está fundamentalmente errada, o mais provável, ou a conexão entre essa medida e a capacidade de realizar trabalho intelectual significativo no mundo real se desfaz completamente nesses níveis extremos. Em ambos os casos, o número 276 perde seu significado prático. É neste ponto que a narrativa de Kim colide com a realidade da ciência psicométrica. A própria ideia de medir o QI com precisão em níveis tão distantes da média é considerada pela maioria dos psicometristas como estatisticamente sem sentido. A distribuição normal, a curva de sino em que a escala de QI se baseia, torna-se cada vez menos confiável nas caudas extremas. Os testes não são normatizados para esses níveis. Os scores são extrapolados usando modelos matemáticos que podem não se aplicar. A margem de erro torna-se tão grande que o número resultante é mais uma curiosidade matemática do que uma medida psicológica válida. Afirmar um QI de 276 não é como medir sua altura com uma fita métrica. É como tentar medir a distância até uma estrela distante, contando os passos. A ferramenta é inadequada para a tarefa. Portanto, a alegação central sobre Young-Hoon Kim repousa sobre duas fundações extremamente instáveis: um número derivado de testes de validade duvidosa e a ausência de realizações concretas que validariam independentemente a existência de uma capacidade cognitiva tão extraordinária. O QI mais alto do mundo parece ser mais um artefato de um nicho subcultural obcecado por números do que um fato científico estabelecido. Com as fundações da alegação do QI estratosférico de Young-Hoon Kim agora expostas como profundamente instáveis, podemos finalmente retornar ao ponto de partida: sua suposta fé cristã e o uso dessa narrativa na apologética religiosa. Por que a história de um indivíduo com um QI questionável e realizações modestas se tornou um troféu tão cobiçado para os defensores da fé? A resposta reside na conveniência da narrativa e na fome por contra-exemplos. Como estabelecido no início, a correlação negativa entre inteligência e religiosidade é um fato estatístico robusto, mas desconfortável para muitos crentes. Ela levanta a suspeita incômoda de que a fé pode ser, em parte, um produto da irracionalidade ou de uma menor capacidade de pensamento crítico. Nesse contexto, encontrar um gênio que acredita torna-se uma prioridade apologética. Figuras como Francis Collins, geneticista e ex-diretor do NIH, ou Alistair McGrath, teólogo com doutorado em biofísica molecular, são frequentemente citadas. Mas mesmo esses exemplos, embora certamente inteligentes, não carregam o peso mítico de a pessoa com o QI mais alto do mundo. Young-Hoon Kim, com seu número quase divino de 276, oferece a refutação definitiva, o checkmate contra a narrativa cética. Ele é a prova de que se pode ser supremamente inteligente e ainda assim encontrar refúgio e verdade na fé cristã. O problema é que essa prova é construída sobre um castelo de cartas.
A apologética, neste caso, não está se envolvendo em uma investigação honesta. Está praticando o cherry-picking seletivo de um dado extremo e não verificado, simplesmente porque ele se encaixa convenientemente na narrativa desejada. Ignora-se a metodologia duvidosa por trás do score, a falta de validação externa e a ausência de realizações correspondentes. O número 276 e a afiliação cristã são apresentados juntos, como se um validasse o outro, sem qualquer escrutínio crítico. É um argumento por autoridade, baseado em uma autoridade cuja credencial principal, o QI, é ela mesma altamente questionável. É importante ressaltar que a crítica aqui não é a fé pessoal de Young Hoon Kim. Se ele é, de fato, um cristão devoto, essa é uma questão de sua consciência individual e não está sujeita à refutação científica. As pessoas têm todos os tipos de crenças por todos os tipos de razões. E a inteligência não é garantia de racionalidade em todas as áreas da vida. A história está repleta de gênios que mantiveram crenças excêntricas ou pseudocientíficas. O problema não é que Kim acredita, mas que sua suposta genialidade, baseada em métricas duvidosas, é usada como uma arma retórica para validar essa crença aos olhos dos outros, como se seu QI fosse um selo de aprovação divina sobre a racionalidade da fé. Esta situação serve como um poderoso estudo de caso e um alerta crucial, especialmente para o público religioso. Ele ilustra a tentação perigosa de abraçar acriticamente qualquer alegação, por mais extraordinária que seja, simplesmente porque ela parece apoiar a sua visão de mundo. A mente humana é suscetível ao viés de confirmação. Queremos acreditar que nossas crenças mais profundas são verdadeiras e racionais, e agarramo-nos avidamente a qualquer evidência que pareça confirmá-las, mesmo que essa evidência seja frágil ou fraudulenta. Figuras como Young Hoon Kim ou outros supostos gênios religiosos tornam-se totens, símbolos convenientes que permitem ao crente evitar o trabalho árduo de confrontar os desafios reais que a ciência e a filosofia apresentam à fé. Em vez de lidar com o argumento da ocultação divina ou com as evidências da evolução, é mais fácil simplesmente apontar para Kim e dizer: se ele, com QI 276, acredita, quem sou eu para duvidar? É uma terceirização da responsabilidade intelectual. É aqui que reside a ironia final. A própria religião frequentemente exorta seus seguidores a examinar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Ou a estar sempre preparados para apresentar a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. No entanto, quando se trata de alegações que parecem favorecer a fé, esse espírito crítico muitas vezes evapora. A história de Kim é aceita e propagada com pouca ou nenhuma verificação, porque ela serve a um propósito apologético útil. Isso não é um sinal de fé forte, mas de desonestidade intelectual. O alerta final, portanto, é um chamado à integridade. Para os céticos, a lição é clara: não se deixe intimidar por números estratosféricos ou por argumentos de autoridade baseados em métricas questionáveis. Exija evidências, questione as fontes, procure por validação externa. Para os crentes, o chamado é ainda mais urgente. Apliquem o mesmo rigor cético que vocês, corretamente, aplicam a outras religiões ou a alegações seculares às provas que lhes são oferecidas em apoio à sua própria fé. Quando alguém lhes apresentar um fato extraordinário, seja um milagre moderno, uma relíquia sagrada ou a história de um gênio com um QI impossível que valida suas crenças, não o aceitem cegamente. Cobrem as fontes, verifiquem a metodologia. Perguntem se a alegação foi publicada em periódicos científicos revisados por pares. Exijam o mesmo padrão de evidência que vocês exigiriam para qualquer outra afirmação importante sobre a realidade.
A verdadeira fé não deveria temer o escrutínio, deveria acolhê-lo. Uma fé que só pode sobreviver na ausência de pensamento crítico não é uma fé digna de uma mente adulta. A história de Young Hoon Kim, no final, é menos sobre a relação entre inteligência e fé, e mais sobre a natureza da evidência, da validação e da tentação humana de acreditar naquilo que queremos que seja verdade. O número 276 pode ser um mito, uma hipérbole ou um artefato de testes obscuros. Mas a lição que ele nos ensina é real e duradoura. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E, até agora, as evidências para a genialidade transcendente de Kim, assim como para a divindade que ele supostamente adora, permanecem notavelmente ausentes.